bem-vindos a mais um episódio de Hidradenite Supurativa. Hoje comigo o Dr. Dimitri, é um prazer tê-lo aqui. Amanda, tudo bem? Obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados com a pele. Então, algumas dúvidas básicas, algumas questões do dia a dia que a gente precisa pensar. Primeiro, eu sei que eu já ouvi em algum momento sobre a depilação. Aí eu queria saber um pouquinho qual seria o problema ou, enfim, se é uma coisa para tomar cuidado. Legal. Então, assim, os pacientes perguntam muito sobre depilação. Tem até uma coisa, né, de fazer, se teria um problema fazer a depilação a cera, a depilação a gilete. E perguntam muito sobre a depilação a laser também. De cara, eu falo que isso, óbvio, que vai depender de caso a caso. Mas, assim, a depilação a laser, se a gente entende que a doença é uma doença do folículo piloso, ou seja, do pelo, e que você vai com a depilação a laser destruir aquele pelo, ela pode ser benéfica. Isso é uma coisa. Tem que ver, porque assim, qual é o fototipo desse paciente, né? O quão escura é a pele desse paciente, porque isso também vai influenciar. Às vezes tem uma chance maior de ter mancha, queimadura. Quem vai fazer essa depilação a laser, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, e também não dá para dizer que, então tá bom, vou fazer a depilação a laser e tô curado da doença, né? Porque, na realidade, tem muitos outros fatores que vão influenciar. A gilete normalmente pode prejudicar um pouco, então, por ainda ter O trauma? É, Às vezes sim, porque depende muito. Uma coisa que eu falo é fazer sempre a favor do pelo. Então, muitas vezes a pessoa faz assim, né? Pra cima e pra baixo. Isso vai traumatizando o pelo, além de traumatizar a pele, que destrói a barreira e muitas vezes o pelo faz uma volta e entra de novo encravando, né? Então, aquela pseudofoliculite que a gente fala, tudo isso contribui, porque quando a gente está falando de hidradenite, a gente está falando de um plug córneo, ou seja, de uma rolha que está obstruindo aquele folículo, que é o poro, digamos assim. E aí, se você tem uma rolha e córnea, de repente entra também o pelo, está dando uma volta ali e entrando, tudo isso vai contribuir para ter mais inflamação. Então tem que ver, e se vai fazer com a gilete, se o paciente já viu que não tem problema, então que ele faça sempre a favor do pelo. Isso vale também para o homem que vai fazer barba, né, ou qualquer outro pelo, até para quem não tem hidradenite. A gente vê isso na prática. pensando agora no desodorante. É uma coisa que prejudica ou não? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. O que você diria? Não tem um cuidado específico com desodorante, assim, porque às vezes, só pode usar se for de roll-on, não pode usar de roll-on, só pode usar de spray. Na realidade, não. Tomar cuidado com os componentes desse desodorante. Então, se é um desodorante que tem muita concentração de alumínio, que tem muita concentração de alguma substância potencialmente irritativa, isso pode contribuir para uma piora da doença. O fato de usar roll-on porque tem bactéria, na realidade isso não teria muita relação, porque a hidradenite supurativa, e acho que isso vale a pena frisar, não é contagiosa. Então, o fato de você usar ou de repente até compartilhar um desodorante, isso não tem nenhum problema. Então, depende muito de cada caso, mas não tem uma contraindicação ao uso do desodorante, também não tem uma superindicação de que tenha que usar um desodorante específico. Também não vai ser o desodorante que vai ser a salvação da lavoura, que vai melhorar a doença. Então, pode usar. Pensando agora nas mulheres. Existem algumas mulheres que gostam de usar aqueles hidratantes cheios de cheiro, cheio de coisa. Isso tende a ser algo que pode piorar? Pode ter alguns componentes, assim? Você nunca vai ver do dermatologista que ela pode usar, né? Esses hidratantes que têm muito cheiro. Na realidade, é mais perfume do que hidratante em si, né? Então, se você quer provocar hidratação na pele, o ideal são os hidratantes de farmácia que não tem cheiro, não tem cor, não tem... Os clássicos. Exato. Tá. Mas existem hidratantes que são mais específicos para hidradenite ou não? Na realidade, um bom hidratante, se a pele estiver bem hidratada, né, tendo a barreira reparada, porque também tem uma alteração na barreira da pele. Então, se tiver tudo isso, não teria um específico. Também uma coisa que eu acho que é legal falar,
E muitas vezes a gente está aí na internet e aparece alguma coisa, cure sua hidradeniite, cure sua psoríase, dermatite atópica, sei lá, qualquer outra doença dermatológica com esse hidratante ou com esse produto exclusivíssimo que você vai... E aí cobra rios de dinheiro por uma coisa que não tem evidência científica e que não vai trazer melhora para o paciente, né? Então, desconfiar também, um hidratante específico para a pele com hidradeniite. Por quê? O que tem de tão especial nele, né? E porque não vai ser esse o tratamento da hidradeniite. Então, é bom a gente falar disso também. Então não existe um componente dentro de um hidratante que é específico para hidradeniite? A gente pode usar até cremes com componentes específicos, mas assim, que tem formulado no mercado com essa indicação hidradeniite supurativa, não. A hidradeniite é pouco falada, né? Então, eu acho que quando a gente pesquisa na internet vai aparecer um monte de coisa que quem tá colocando não é expert, não trata da doença, o que é um pouquinho complicado. A gente já viu algumas questões de, para aliviar a dor, colocar uma compressa com alguma coisa. Isso é verídico, colocar uma compressa? Compressa morna pode ajudar a drenar mais os abscessos, ainda acho que pode ser benéfico. Se tiver abscesso, que eu indico realmente, se não tiver um dermatologista que já está acompanhando aquele caso, que dê entrada em algum serviço de pronto atendimento para fazer a drenagem do abscesso. Os meus pacientes têm todos meu telefone porque quando tem alguma necessidade, alguma urgência, e a gente drena o abscesso, faz o que for necessário, né? Faz uma infiltração, alguma coisa. Mas tem paciente que às vezes não tem um dermatologista acompanhando, ou suspeita do diagnóstico, e às vezes o próprio paciente faz o seu diagnóstico, né? Porque às vezes passou em outros médicos, não conhecem a doença, ou às vezes passou em algum dermatologista que também não fez o diagnóstico, e o paciente suspeita ter a doença. Recebo muito, assim. Então, é isso, assim, não tem... Não tem muito uma coisa certa, né? Muito clara, assim, colocar uma compressa vai adiantar, e tem esse problema também, né? De quando o diagnóstico não é... Você não tem um dermatologista te acompanhando, você não tem o diagnóstico certo, você não sabe o que fazer. É um grande problema. Mas acho que a compressa pode ser uma boa. Quando tem abscesso, que tá quente, ela pode ajudar a melhorar a dor. Tá, pensando em outros cuidados com a pele, tem alguma coisa que você fala para os seus pacientes para fazerem? Clássico, sem ser, por exemplo, o hidratante, ou enfim? Acho que valem os cuidados habituais, que é não traumatizar tanto, né? Então, aquele banho com bucha vegetal, com esponja. Vou esfregar bastante, porque isso vai melhorar. Na verdade, você está traumatizando mais a pele, piorando a barreira, e pode contribuir para uma inflamação maior. Então, isso, a orientação dos banhos que a gente já dá, né? Banhos mais curtos, banhos não sejam tão prolongados, que sejam mornos, não sejam tão quentes. É mais ou menos isso que a gente fala também para hidradeniite. E não fumar, né? Não fumar, deixar de fumar. Aí agora eu pergunto, porque tem muita gente jovem, diz, você fuma? Não, nem vapor, não, vapor sim. Então você tá fumando, né? Vapor é quantas vezes? 54 vezes mais nicotina que um cigarro convencional. Então, também se atentar a isso, né? A gente às vezes usa alguma coisa que ele não julga ser fumar, mas fumar também, né? É legal falar isso porque o fumo é uma coisa que as pessoas não imaginam, né? Eu antes, quando eu comecei a olhar sobre hidradeniite, não era um fator que eu olhava de cara, né? O fumo. E é exatamente isso. O jovem, eu acho que tem um pouquinho dessa questão de, não, mas isso não dá nada. Isso não é nada, não vai acontecer. Então, tratar o jovem talvez tenha uma dificuldade um pouquinho dele pensar, não, isso aqui não vai acontecer nada. Existe essa dificuldade. Sim, totalmente. E aí, às vezes, eu pego adolescente, 15 anos, eu pergunto, você fuma? Lógico que não, né? Ainda mais na frente da mãe vai dizer que não, que é isso. E aí, só não vai inventar de fumar. Nem pode, nem vapor. Então, assim, porque eu sei que é uma coisa que tá na moda e que, eventualmente, eles podem se sentir tentados a fazer, porque tá todo mundo fazendo, e que a gente sabe que tem uma piora bem expressiva com a doença, e que, inclusive, pode ter uma piora, pode deflagrar, né? Pode começar a doença à medida que você começa a fumar.
Seria uma predisposição e o fumo ativa. Gatilho. Tá. Uma outra dúvida, uma outra questão. O sol. Existe uma piora, um cuidado mais específico? Assim, não sei, o sol manchar a pele, o sol ser mais Se perigoso? você está usando algum ácido na axila, ou enfim, na região inguinal, ou né, em algum lugar que tenha, e aí você expõe ao sol sem fotoproteção, uma exposição muito prolongada, a chance de ter mancha é maior. Então, isso é uma coisa que mais assim, evitar ou se expor ao sol com a hidradeniite, a gente não tem nenhuma evidência de que tenha melhora ou piora. Legal. E pensando em piscina, é uma coisa que piora ou não? Não, não necessariamente. Como tem algumas doenças que acontecem, né? A gente pergunta porque é bom pensar nisso. Na realidade, assim, se você pensar, a piscina tem cloro, que teoricamente até seria benéfico, né? Mas também se a pessoa consegue sair, já fazer um enxágue daquela água, tudo. Também uma outra coisa, por não ser uma doença contagiosa, a pessoa não deveria ser proibida de frequentar. Isso também pode acontecer. Mas eu quero um atestado, porque você está com isso. E aí inibe o paciente, às vezes é um paciente que está querendo começar o processo de perda de peso dele, mas tem dor, e aí acha que talvez a atividade na piscina, uma natação, alguma coisa, seja o melhor. E aí não se sente acolhido, né? Não é bem recebido, porque tem esse preconceito de, é contagioso, você vai sujar água, alguma coisa assim. Então isso também é super desagradável, que a gente precisa combater aqui, né? Cuidados com a pele, vamos pensar em roupa. Tem algum tecido que às vezes pode prejudicar? Tecidos sintéticos, eles podem fazer fricção, né? Aumentar a fricção. Isso pode ter uma piora. Então, aquele padrão de pessoa que faz muita bolinha ali na coxa, na região glútea, né? Que é a foliculite. Eles podem ter uma piora com tecidos sintéticos, então dá preferência de tecidos de algodão, tecidos que não, roupas que não sejam tão apertadas. Então, a pessoa trabalha de jeans apertadíssimo todo dia. Tudo isso contribui para uma piora. E tem mais alguma coisa que você consegue pensar assim, do dia a dia? De cuidado com a pele em específico, não. Acho que os cuidados que a gente tem que levar em consideração, que é principalmente não fumar ou cessar o tabagismo em quem já fuma, perder peso, controlar a alimentação, né? Controlar a atividade física. Então, tudo isso vai contribuir também para uma melhora. Não raro, nosso paciente começa a melhorar, ele se estimula mais, perde mais peso, e isso vai puxando, uma melhora puxando a outra, né? E quando entra naquela coisa de, não tem tratamento, não tem diagnóstico, e aí começa, não tem jeito para mim, começa a ganhar mais peso, não se movimenta porque tem dor, tudo isso é um círculo muito ruim, né? Então, acho que quebrar isso. O peso é uma coisa que pode prejudicar um pouco? Pode prejudicar. Tá. Inclusive como gatilho do início da doença também. Então seria assim, se a gente for pensar um resumo geral, algumas questões. Ter essa questão do peso, né? Então controlar um pouco, ter uma vida mais saudável, os cuidados de hidratação, de não usar roupa muito apertada, roupa sintética. O que mais? Tabagismo, acho que é um dos principais. O que mais que a gente já falou? Tabagismo, obesidade, os cuidados. Acho que você tendo um bom acompanhamento médico, né, um diagnóstico certo e um bom acompanhamento médico, isso consegue ser sanado ao longo dos tempos também, né? Que tá do acompanhamento, tendo um tratamento adequado, para a pessoa ter uma vida normal, né? Esquecer que a doença existe. Até porque é possível ter uma vida normal, né? A gente tem que enfatizar isso, que muitos não sabem ou perdem a esperança, eu acho. Sem dúvida. Bom, queria agradecer a participação do Dr. Dimitri, agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente e até uma próxima. Muito obrigada.